Bom dia, bom dia, bom dia, vizinhas! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente traz cor, traz sentido, traz presença e traz vida para o nosso momento. Bora juntas começar mais um Acordar da Vizinha. Bom dia, suas maravilhosas! Hoje inspiradas em Café com Deus Pai. E eu não sei se você já conseguiu ver os stories, mas eu sentei aqui para poder me organizar. E sentei, coloquei o devocional, fui pegar a bolsinha que eu coloco as cartas, pegar o celular. E aí quando eu olho pro devocional, um arco-íris todo lindo assim nele. Eu recebi daqui essa mensagem espiritual para mim. E eu espero que você receba aí também para você. Se você não viu, depois você vai lá assistir. Então a gente vai hoje fazer o nosso acordar falando sobre a decisão certa. Afinal de contas, uma das maiores preciosidades que a gente tem na nossa vida é o poder de fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. A gente tem livre-arbítrio para fazer. E a gente precisa lembrar, assim como eu falei ontem, que toda escolha traz pra gente uma colheita. E a gente vai falar sobre a decisão certa no dia de hoje. Então, o que ele traz aqui é o seguinte: nossas escolhas irão repercutir na eternidade. A jornada da vida, ela se desenrola por meio de escolhas que acabam gerando seus respectivos desfechos. Tudo aquilo que a gente escolhe gera um desfecho. Eu escolho estar aqui com vocês. Vocês escolhem estar aqui comigo. Cada finalização de um acordar, a gente tem um resultado sobre ele. A gente sai com alguma mensagem, com algo que toca o nosso coração para a gente poder viver o nosso dia. E assim a gente faz quando a gente escolhe beber água, a hora que a gente escolhe acordar, o que a gente escolhe comer, como a gente escolhe encarar os desafios da vida, como a gente escolhe viver os nossos relacionamentos, como a gente escolhe se organizar com o nosso financeiro. Tudo isso faz parte das decisões diárias que a gente toma, que são infinitas. Bom dia, minha maravilhosa! E aí, ele continua aqui. Deus nos concede o livre-arbítrio, aquele que eu falo tanto para vocês. Entretanto, a cada decisão enfrentamos consequências das nossas escolhas. Já falamos disso. Nossas decisões têm o poder de moldar o nosso destino. O que eu escolho agora tem o poder de me aproximar ou de me afastar da realização dos meus sonhos. E aí com você é a mesma coisa. Nossas decisões têm o poder de moldar o nosso destino, influenciando positiva ou negativamente, em direção aos propósitos de Deus, ou na contramão dos propósitos de Deus. Sabendo disso, fica evidente que precisamos ter cuidado com aquilo que temos escolhido, com quem temos nos aconselhado e o mais importante, se temos ou não consultado a Deus antes de tomar essas decisões. Vizinha, pausa aqui para duas reflexões extremamente importantes na nossa vida. Ouça e escolha estar com pessoas que chegaram aonde você deseja chegar, que viveram o que você deseja viver, que vivem alguma parte da vida delas que você deseja viver. E escuta essa pessoa naquilo que para você é importante nela. Isso eu chamo de modelagem. Eu ensino dentro da Vilas Vizinhas. Bom dia, sim. O que acontece? A gente precisa se modelar em quem já chegou aonde a gente deseja chegar, em quem já viveu o que a gente deseja viver. Então, se você deseja viver uma maternidade consciente, uma maternidade de conexão,
Se inspire nas mulheres que vivem essa maternidade. Se você está passando pelo processo da FIV, se inspira em quem já passou pelo processo com leveza, com alegria e colheu seus resultados. E hoje vive essa maternidade consciente. Se você está com problemas financeiros, se inspira nas pessoas que já investem, que fazem um movimento olhando para o mais. Se você está vivendo relacionamentos que não estão legais, se inspire em pessoas que vivem relacionamentos como você deseja viver. E modela essas pessoas. Se alguém vem com um palpite, com uma opinião, e a pessoa não chegou onde você deseja chegar, devolve para ela, é só dela. Se realmente ela soubesse, ela já teria chegado aonde ela está te falando. Então pensa nisso, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: bom dia, Laurinha maravilhosa, adoro Joaninhas, Mi. E o segundo ponto é: você modelou essa pessoa, entendeu o que ela faz? Vai lá pro seu coração e fala assim: diante desse aprendizado, diante desse cenário, o que eu vou colocar em prática para mim? O que eu trago para mim? O que eu escolho viver a partir de agora para realizar esse meu sonho? E aí você, alinhado com a modelagem, mais com o seu sentir, aí você vai fazer o seu movimento. Então vamos continuar aqui. É muito fácil nos perdermos em nossos próprios pensamentos e emoções, né? Quando a gente é levada pela correria do dia a dia. A gente tira o Deus Pai do centro da nossa vida. Deus Pai está no nosso coração. Sabe quando o coração sorri? É Deus falando, vai. Sabe quando o coração aperta? É Deus falando, não é para você, não vai. Dá uma ajustada aí. Arruma essa rota, entende melhor essa situação, porque não é esse o caminho. Então, quando a gente está no automático da vida, a gente não escuta os nossos pensamentos, a gente não sente as nossas emoções e a gente não sente Deus dentro de nós nos guiando. Mas o fato é que isso pode nos custar caro. Bom dia, vizinhas que estão chegando. Então, quando a gente está nesse automático da vida, dando crédito para quem não chegou onde a gente deseja chegar, dando muita importância, baixando a nossa energia, se irritando, se incomodando com alguma coisa que alguém falou de fora, e essa pessoa não vive a vida que você deseja viver, não realizou o sonho que você deseja. Bom dia, Lívia maravilhosa. O que você faz? Devolve para o remetente o que é dele e se traz para o momento do agora, para você se conectar com você e com a sua fé. É nesse lugar que você vai tomar a sua melhor decisão. Aí ele continua aqui. É fundamental compreender que o amor de Deus por você vai além das crises, das dúvidas e dos pensamentos de insuficiência. As decisões que tomamos não apenas desencadeiam consequências, mas também revelam o estado atual da nossa alma. Vizinha, cada decisão que você toma, que o seu coração aperta, tá te falando, você tá distante de você. Você tá fazendo isso para agradar o outro. Você tá fazendo isso porque você não consegue se posicionar. Agora, cada decisão que você toma, alinhada com o que o seu coração sorri, falando sim para o que realmente você deseja que seja sim, não para o que você realmente deseja que seja não. Você se posicionando de uma forma educada, gentil, mas se posicionando, aí o seu coração, a sua alma está falando, é isso, continua. A gente tem uma bússola interna poderosa. Só que como a gente fica no automático da vida e a gente não aprendeu a utilizar ela na nossa infância, a gente deixa ela aqui conversando sozinha. E a gente fica batendo cabeça no mundo, presa no nosso ego, no nosso cabeção. Que fica, porque se eu não fizer, vão falar. Porque se eu não fizer, vão julgar. Porque deixa o outro, devolve pro outro. Sabe por quê, vizinha? Porque se você fizer, vão falar, vão julgar. Se você não fizer, também vão falar e vão julgar. Então devolve pro outro.
e vive a sua vida. Utiliza a sua energia para você, vai realizar os seus sonhos e deixa com o outro que é o do outro. Aí, pra gente finalizar aqui, vai me colocando se tá fazendo sentido, tem alguma joaninha, vocês estão se identificando? Fala comigo, vizinha. Agora vamos lá, pra gente finalizar. Refletindo sobre as decisões que você enfrenta hoje, questione-se, faz essa pergunta pra você, vizinha. Deus está envolvido nesses caminhos? Você está escutando o seu coração e sendo obediente ao que o seu coração está te guiando? As suas escolhas apontam para um destino que te aproxima de Deus e do propósito dele para a sua vida. Ou são guiadas pela satisfação e os desejos de fora? Reflete aí para você. Hoje convido você a tomar decisões baseadas em Deus Pai, baseadas nessa palavra de hoje. Porque quando colocamos a nossa fé no centro da nossa vida, quando escutamos o nosso coração, somos assertivas e assim encaminhadas em direção ao propósito que a gente veio viver nessa vida. Todas nós viemos com dons, com talentos, para a gente expressar aqui. Isso é o nosso propósito. Viver quem você é. Inclusive ontem, a mim não estava na aula ao vivo, mas depois você assiste, Mi. As vizinhas que estavam vão identificar muito o nosso acordar de hoje com a roda que a gente fez ontem de conversa do filme A Lista da Minha Vida. Quanto mais a gente está na nossa essência, quanto mais a gente expressa os nossos dons e os nossos talentos, mais a vida vai surpreendendo e presenteando a gente. No final até contei algo particular para elas, dividi lá no grupo depois, porque é assim que funciona, para mim, para você, para todo mundo. Não tem queridinhos, tem quem decide viver o protagonismo e tem quem decide viver o vitimismo. Lembra? São sempre escolhas. É tomada de decisão. E a gente tem o livre-arbítrio para ficar contando historinha pra gente, falando, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não é pra mim, eu não preciso. Ou pra gente pegar e fazer a nossa parte. E foi muito simbólico tudo isso, porque ontem eu tava dentro do grupo que eu faço parte, que é um Mastermind, e a gente tava conversando sobre o quanto que existem, né, profissionais de todas as áreas que estão querendo salvar o mundo, querendo que o outro faça, querendo vender um serviço que nem eles vivem, que nem eles acreditam. E aí eles não conseguem viver. Por quê? Porque eles não são de verdade, nem eles fazem, nem eles acreditam. Como é que vai acontecer? Então, escolha profissionais que vivem o que falam. Porque para eu estar aqui com vocês fazendo, eu também preciso viver. E as vizinhas, elas acabam sabendo mais, né, das coisas, porque lá é o nosso ambiente seguro, então eu divido os babados, né, tanto as alegrias quanto os desafios, e faz parte do nosso processo fazer esse movimento, porque a evolução é para todo mundo. Eu não sou perfeita e nunca serei perfeita, e falo que eu vou viver pelo menos até os 100 anos aprendendo e me melhorando. A grande questão é uma dando a mão para outra e todo mundo evoluindo juntas. Eu tô num lugar onde tem pessoas que estão muito mais evoluídas do que eu dou a mão para elas, para ir evoluindo com elas, e tem outras que estão um pouco menos evoluídas do que eu em alguma área. Aí eu dou a mão para essas pessoas e elas vêm. Essas dão a mão para outras e vêm. E assim a gente vai construindo uma grande evolução juntas na vida. Então, o quanto que a gente quer salvar o outro. Olha aí na sua casa, porque eu peguei e falei para elas o seguinte. Eu falei, olha, nessa parte de viver as terapias, porque é um grupo de terapias, né? Um Mastermind, Mente Mestras da Terapia. Falei, nessa parte da terapia, eu vivo a terapia, né, em mim, antes de transbordar. E sempre foi assim, desde que eu aprendi. Mas quanto na minha casa, eu me colocava no lugar de falar para o meu esposo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que fazer outro, e eu não fazia. Então pensa aí com você,
Se em algum lugar, no seu trabalho, na sua casa, no seu desafio, você também não está se colocando nesse lugar. E ajusta o que precisar ajustar. Tá tudo bem se você estiver se colocando. Ajustou a rota, começa a fazer diferente. É leve, não precisa ser pesado. Não precisa de chicotinho. A gente pode ir com amor. E por falar em amor, eu vou colocar para vocês um exercício que eu estava fazendo com as meninas na hora de levá-las para a escola hoje. Virei para elas e falei assim: filhas, estava batendo esse solzinho. Falei, vamos receber o sol e cuidar da gente com alto amor? Então, o que eu fiz com elas, eu vou fazer aqui com vocês. E aí eu espero que vocês vivam essa experiência e me contem o que vocês acharam. Fica aí no lugar onde você tá. Se conecta com o seu coração batendo. E pode, aí já viveu, né, isso de querer ficar na palestrinha falando que tem que fazer, mas não faz. Então se conecta, centra em você, se percebe seu coração batendo. A gente estava andando, né, indo para a escolinha, mas a gente estava conectada com o sol e com o coração. E aí eu falei para elas assim: vamos trabalhar o nosso alto amor, fazendo um alongamento na nossa pele, no nosso rosto. Então eu convido vocês aí a pegarem e começar, estica para cima e vai sentindo a sua pele alongando, vai sentindo o seu rosto sorrindo e vai fazendo esse movimento como se fosse carinhos de sorriso por toda a pele do seu rosto e vai sentindo o amor sendo expressado por você através do toque na sua pele. Vê, sente que delícia que é você se dar essa presença para você. Uma prática de 1 minutinho que a gente acabou inventando no meio do caminho da escola, mas que fez tão bem pra gente. Falei, vamos colocar todo o nosso rosto para sorrir. Então a gente faz sorrindo a boca, sorrindo o queixo, sorrindo o nariz, sorrindo embaixo dos olhos, sorrindo os olhos, sorrindo a nossa testa, sorrindo aqui, a nossa sabedoria, o centro do olho. E sentindo a nossa pele receber com gentileza. Eu faço isso sempre no rosto. Olha que coincidência, coisa mais linda. É conexão isso. Receba essa nossa conexão, Laurinha maravilhosa. E aí me conta, se você fez aí agora, por 1 minutinho, essa massagem de gentileza no seu rosto, me conta como é que foi a experiência. Se foi boa, se foi ruim. E enquanto você me conta, eu vou ler aqui a cartinha que eu tirei. Olha só. O chamado é ouvido por quem está aberta para a evolução. Vizinhas, é babadeira essas cartinhas aqui. O chamado é ouvido por quem está aberta à evolução. Aceitá-la é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Ai, vizinha, recebe daí. A gente quer aprender pelo amor ou pela dor? A gente quer ficar vivendo um monte de desafio, perrengue na nossa vida pra gente acordar em algum momento? Ou a gente fala assim, parou toda essa palhaçada, eu vou começar a viver a minha vida, honrar a minha vida, vivendo ela da melhor forma. Eu vou honrar a minha vida aceitando o meu chamado e vivendo, expressando meus dons, os meus talentos, escutando o meu coração, a minha fé. O que é que você escolhe? Quando a gente faz esse movimento, a gente aprende pelo amor. Quando a gente paga de louca e finge que não está entendendo esse convite, a gente aprende pela dor. E aí é livre-arbítrio, cada uma tem o seu. Ah, mas Joy, como eu aprendo pelo amor ou pela dor? Vizinha, seu relacionamento tá bom? Se coloque em lugares que olham para você, que olham para o seu relacionamento com você, para que o seu relacionamento fique ainda melhor. Não espera ficar uma bosta para depois olhar para ele. Sua saúde tá boa? Coloca você em ambientes que cuidam da saúde, com pessoas que fazem esse movimento. É disso que eu tô falando. É a gente se colocar nos ambientes certos, com as pessoas certas, a gente se permitir investir em nós,
olhar pra gente, fazer o nosso movimento de se conhecer. Eu não preciso esperar. Hoje é o dia da endometriose. Endometriose é a doença da mulher guerreira. É a doença daquela mulher que vira e fala assim: eu sou mais suficiente que homem. Porque esses homens são tudo uns bando de mole. Porque esses homens não fazem nada. Geralmente a endometriose ela vem de uma mulher que teve algum grande trauma na sua infância, na sua adolescência, de repente passou por um tipo de abuso, de repente passou por algum abandono e enxergou o homem como fraco. E aí ela cresce querendo ser a forte, né? Eu vou fazer porque meu pai, meu tio, meu irmão, seja lá quem for, não foi o suficiente. Então eu sou melhor. E aí cresce toda guerreirona e vai por dentro se machucando inteira. E aí vem a endometriose, te convidar a olhar para você. Então, pegando o exemplo da endometriose, eu não preciso chegar nesse ponto para acordar. Eu posso acordar antes. E se você está nesse ponto, tá tudo bem. Você vai lá e você começa a acordar agora, para trazer uma harmonia do feminino com o masculino, para trazer perdão para essa situação, para esses julgamentos, para essa pessoa, para olhar para o masculino de uma forma diferente, porque senão você fica olhando para o masculino esposo, para o masculino chefe, com a mesma raiva, sem saber, inconsciente. Então não espera chegar nesse lugar. E eu tô falando da endometriose, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma simples enxaqueca que aparece sempre, uma cólica a cada ciclo. Pode ser uma dor na perna, pode ser um cansaço que mesmo dormindo não passa. Olha para isso. Não normaliza o que não é normal. É comum para a maioria das pessoas porque elas estão, perdidas delas? Ok. Mas não é normal. E que a gente comece a fazer a nossa parte. Porque através do nosso exemplo, de quem eu me torno, eu inspiro outras pessoas a também se tornarem. E isso sou eu, é você, são as pessoas que estão recebendo esse convite para despertar. Então deixa eu ver aqui pra gente poder finalizar o que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui, ó, bastante comentário. Gosto disso, hein? Joaninhas apareceram. Deixa eu ver aqui. A Thay colocou... Ai, Thay, beijo, maravilhosa. Foi maravilhoso. Estou leve e sorrindo, é uma delícia, eu amo a minha pele. A Mi colocou joaninhas. Exercício de botox natural com sorriso, porque nós somos dessas, né? Não basta ter um botox, precisa de um sorriso também, porque se não for para transbordar, a gente nem pinga. Muito boa a experiência, amei. Então vou levar lá para dentro da vila que as vizinhas gostaram, muito bom. Exatamente, só depende de nós para decidir. Verdade, vivi isso e agora tenho que olhar para mim e sou grata a Joy por me ajudar muito. Coisa linda, Thay, tamo juntas. Então, vizinhas, um beijo no coração de vocês, uma quarta-feira abençoada, obrigada pela participação, parabéns por vocês estarem aqui fazendo os movimentos que eu proponho. É esse lugar entre eu estou aqui, eu escuto e eu vou para ação que traz o resultado. Isso é integração de feminino e masculino. Não é só ficar fazendo no tratorzão, sem sentir, e não é só ficar lá sentindo e não fazendo. É integrar os dois. É nesse lugar que a gente vive um corpo saudável, que a gente vive uma vida próspera, que a gente realiza os nossos sonhos. E por falar nisso, estamos fazendo, já ia esquecer, uma série da mulher, do feminino sabotador ao feminino sábio. Então eu vou fazer 4 lives que vão começar na segunda que vem, segunda e quinta, sempre às 18h30. São lives de meia horinha curtinha, onde eu vou trazer para vocês consciência sobre o que sabota a gente e não deixa a gente viver essa vida da mulher sábia. E aí eu vou dar um aulão depois na segunda-feira, dia 20, agora eu não lembro se é dia 26, dia 28, mas é na segunda-feira, a última do mês, eu vou dar um aulão da sabotadora à mulher sábia. Só que é importante você estar nas lives de esquenta, porque lá eu vou construindo todo um caminho para que o aulão faça ainda mais sentido. Então anota aí na sua agenda, 26, né? E eu espero vocês nessas lives curtinhas, das 18 até as 19 horas, trazendo consciência, e no aulão do dia 26. Um beijo grande no coração de vocês, uma quarta-feira abençoada. Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente no nosso acordar.